Olá, doutor Matheus. Olá, Fernando. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite, doutor boa noite. Matheus. Boa Boa noite, noite, Boa Marcos. Marco. noite. Tudo bem? Matheus, boa noite. Tudo bem? Prazer em estar Bom, com vocês. O prazer é prazerzão todo aí. mundo. Prazer é todo nosso, viu, pessoal? Muito obrigado aí pela oportunidade de participar nesse projeto que está sendo desenvolvido pela Versa, tá? Então, em relação à parte de reabilitação esportiva, multidisciplinar, então voltado para fisioterapeutas, educadores físicos. Então, a gente está nesse projeto junto com o doutor Matheus e trazer muito da experiência de todos aqui, porque nós estamos com grandes nomes da fisioterapia e também da medicina. O doutor Matheus, ortopedista e médico do esporte também. E tem várias histórias depois para contar para a gente também na parte das Olimpíadas aí. Então, pessoal, primeiro só para apresentar, Marco, rapidamente, o Fernando, ele é fisioterapeuta do Vita e Prazer. especialista aqui pela Santa Casa de São Paulo. E ele é um fisioterapeuta muito bem conhecido já na área, muito jovem, que é cheio de tecnologias para nos oferecer e também é um dos professores do nosso curso. E a gente Que fez bom. questão de convidá-lo para participar dessa live. Quem nos chamou a atenção foi a Carolina Bisato, que trabalha dentro do CT dos Paralímpicos, e falou muito Sim. bem de você e do seu trabalho. E eu conheço também já de longa data pelo SONAF. Então a gente agradece muito essa oportunidade de conversar com você sobre um tema muito importante, que é a parte da tecnologia voltada para a reabilitação. Perfeito. E a gente sabe assim, que isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso acompanhamento aqui na fisioterapia. E queria trocar um pouco de experiência com vocês sobre o que vocês aí têm de tecnologia. O que você sentiu, Marco, nessa evolução? Que eu sei que você é preparador físico, fisioterapeuta. O que você sentiu na evolução da sua profissão aí em relação à parte tecnológica? Mudou Bom, muito? muito. Bom, eu tenho 65 anos, eu trabalho com a fisioterapia desde 1987. Então, não é que eu sou velha, é que eu comecei cedo, né? Mas, enfim, então, eu vou falar, por exemplo, citando o caso da eletroterapia. Eu sou de uma época em que nós não tínhamos correntes com inversão de polaridade, né? As correntes bipolares, o ultrassom e ondas curtas era contínuo. Nós não tínhamos laser, por exemplo, ele estava ainda em franca evolução. Então, a gente tem percebido uma grande evolução nessa questão da tecnologia em várias áreas, né, das intervenções fisioterapêuticas, por exemplo, eletrotermo, fototerapia, algo importante também nas intervenções para avaliação de desempenho tanto de desempenho esportivo como avaliação cinética funcional. Então, elas eram muito mais aleatorizadas, né? Mas eu acho que, acima de tudo, os aspectos, ou o aspecto mais importante que contribuiu para a evolução foi o conhecimento, né? Porque toda essa tecnologia ela não estaria à disposição se não houvesse muito investimento em estudo, em conhecimento de biotecnologia para ofertar o que nós temos hoje para oferecer aos nossos pacientes, atletas ou não, e propor intervenções que acelerem, ou dentro do possível, né, contribuam de uma forma melhor para o processo de recuperação desses pacientes, né? A ideia também é entender que a tecnologia, ela obviamente, é extremamente importante, mas não adianta, por exemplo, eu atender um paciente usando várias intervenções baseadas em tecnologia, seja de qual ordem for, se eu não, se eu não fizer algumas intervenções que merecem uma assistência direta nossa em relação ao paciente. Por exemplo, recentemente eu atendi um paciente atleta e ele foi num serviço e ele falou, me fizeram de tudo em mim. Colocaram correntes, enfim, só que não tocaram em mim tanto para avaliar, para entender o que ele havia, né, o que ele tinha e o que deveria ser feito, como algumas intervenções que, por mais que haja tecnologia, uma boa terapia manual, né, as mobilizações passivas, com critério artrocinemático, tudo isso acaba sendo importante. Então, eu acho que cabe ao bom profissional, não importa de qual área seja, né, médico, fisioterapeuta, enfim, professor de educação física, valorizar demais as tecnologias, mas entender também que algumas práticas, vamos colocar assim, cinesioterapêuticas, por exemplo,
de terapia manual, de toda a ordem, elas são importantes, né? Então, assim, eu acho que tem que mesclar essas coisas para a gente não ficar vinculado só a determinado contexto desse processo, por exemplo, né? Entendi, mas assim, dentro do processo dessa evolução, atualmente na sua avaliação clínica e cinético funcional, as tecnologias trouxeram assim uma visão melhorada para você, as Sim, câmeras, sim, plataformas. com certeza, porque, como eu falei, então muitas avaliações nós fazíamos com dados que não eram tão precisos, né? A gente desconfiava demais desses dados. Então, a gente consegue, por meio da tecnologia, por exemplo, reduzir as nossas incertezas, sermos mais assertivos, né? Tanto na avaliação, para entender o que nós precisamos fazer, né? Mas é uma coisa também que eu acho importante a gente colocar, por mais que a gente use a tecnologia, a gente precisa entender o contexto. Então, por exemplo, eu posso fazer um teste numa plataforma de força, então vou fazer um salto unipodal com o membro inferior esquerdo, com o membro inferior direito. E vamos supor que os scores sejam semelhantes. Isso quem vai me dar esse dado objetivo, né, essa métrica, é o equipamento, lá no software. Mas, como fisioterapeuta, ou enfim, como profissional, como que esse atleta aterriza? Como é o take-off dele? Qual é o comportamento neuromuscular que ele adotou, por exemplo, para aquele teste? Então, por que eu falo isso? Muitas vezes eu posso desenvolver um teste, por exemplo, um rope test ou uma dinamometria isométrica, que eu uso bastante, mas não é só o dado objetivo. Eu preciso entender como foi o comportamento neuromuscular, por exemplo, se houve falha, se ele tem um bom alinhamento, enfim, por exemplo, ele vai aterrissar numa plataforma de força, como está o eixo mecânico dele, ele faz valgo dinâmico, ele faz um papel. Então, se nos atermos só aos dados objetivos, né, as métricas, eu posso deixar passar alguns componentes que são importantes a partir da minha observação, por exemplo, da cinemática do movimento, né? Então, acho que é importante entender os desfechos clínicos mesmo que os parâmetros sejam relativamente adequados, por exemplo. Entendi. Claudinho, posso Por favor, doutor participar? Matheus. Aqui, boa noite, muito prazer Boa estar com noite, doutor você. Matheus. Eu conheço o senhor de longa data, o senhor me conhece, mas o senhor é famoso aí na SONAF. Toda vez que É? pedem. Opa, assim, a gente tem um grupo da SONAF do Brasil, mas particularmente de São Paulo. Então é muito comum os colegas, olha, eu preciso de uma indicação de um ortopedista, de joelho, de tornozelo e tal. E o seu nome é frequentemente citado e a gente fica muito feliz por isso e saber da sua dedicação, enfim, da sua competência e de toda a sua contribuição aí porque para nós fisioterapeutas ter um bom médico, seja clínico ou cirurgião, faz toda a diferença, né? Então agradeço aí a sua contribuição. Nossa, que bom, já ganhei o dia, hein? Ganhei o dia. Pode. Vamos lá, Marquinhos. Primeiro, ó, parabéns aí pela sua carreira, né? Pelo esse pioneirismo, né? E por todo esse acúmulo todo esse conhecimento, né? Adquirido e que você compartilha. Eu queria fazer um comentário que você começou a falar, né? Da equipe multidisciplinar, como é importante as pessoas entenderem o que está acontecendo, senão fica um profissional, né, na sua expertise, outro na sua expertise, e às vezes eles acabam não se falando. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho da importância, né, que você vê dos outros profissionais entenderem, né, o que você está fazendo e como que você faz normalmente no dia a dia para ter essa troca, né, de informações. Então, por exemplo, eu tenho alguns cenários onde eu trabalho. No Comitê Paralímpico, nós temos contato direto com o fisiologista, com o biomecânico, com o médico, com o psicólogo, enfim, com essa equipe interprofissional. Só fazendo um comentário, hoje, isso eu tenho uma tendência lá pela Unifesp, a gente trabalha muito com o modelo translacional. Então, se a gente for ver historicamente, nós partimos do multiprofissional, onde era a profissão, para o multidisciplinar, onde onde se agregavam os conhecimentos das várias áreas do conhecimento, interprofissional, enfim, interdisciplinar. Mas uma coisa que é importante, eu costumo dizer que nenhum de nós, quando a gente fala de uma equipe, e essa é uma soft skill, né, saber trabalhar em equipe, hoje é algo extremamente importante, eu diria que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? Eu acho que uma questão importante é entender como fazer essa interface
Eu conheço, você me perdoa, eu conheço vários profissionais que não sabem fazer interface. Eles ficam no mundo deles, eles acham que são soberanos. Então, assim, é muito importante que quando a gente tem a oportunidade de trabalhar diretamente, mas, por exemplo, no meu consultório, eu recebo os pacientes de médicos, de personal training, por exemplo, eu sempre faço questão de procurar uma aproximação para entender qual é a visão que essas pessoas têm, esses colegas têm do paciente, segundo a expertise deles. Isso, obviamente, pode contribuir demais para que eu possa desenvolver melhor as minhas intervenções. Então, eu acho que é extremamente importante, particularmente no esporte, né? A comissão técnica, as pessoas se falarem entre si, porque é óbvio, não adianta ter o médico, ter o fisioterapeuta, ter o fisiologista, mas as pessoas não interagirem e trocarem informações para que haja o pleno desenvolvimento, né? Eu sigo muito um modelo baseado na literatura. Quando a gente fala de treinamento esportivo, existe, então, esse treinamento físico, técnico, tático, psicológico. Então, é um braço. O outro braço desse treinamento são as competições preparatórias, simulada, competição de controle, competição principal. E tem um outro braço importantíssimo que a literatura chama de fatores complementares, que são incluídos aí a medicina, a fisioterapia, a nutrição, a fisiologia, a psicologia, também a questão da estatística, né? Então, esses fatores complementares, eles devem entre si conversarem e, obviamente, saber como que nós podemos ajudar, todos os profissionais podem ajudar a maximizar o rendimento de um atleta, de uma equipe, e, ao mesmo tempo, minimizar o risco de lesões, diminuir o risco de lesões, né? Então, eu tenho uma grata satisfação de já ter trabalhado em serviços que a gente teve oportunidade de trabalhar dentro desse contexto. Mas já tive também dificuldade de relacionamento, não por minha culpa, né? Porque as pessoas não entendiam, elas se achavam soberanas, não aceitavam sugestões, né? A gente sempre tenta ser elegante para sugerir, mesmo que a gente ache que esteja errado, né? Então, eu já tive muitos problemas com preparadores que eles pensavam muito na performance, mas estabeleciam intervenções que não davam ao atleta uma condição adequada de repouso, enfim. Então, isso é um aspecto importante. Porque se a gente fala em prevenção, não adianta eu, como fisioterapeuta, ou você como médico, enfim, ou os colegas todos, propor as melhores intervenções para reduzir risco de lesão se o treinamento é inadequado. Então, se eu não converso com o preparador físico, com o técnico, com o próprio atleta, porque também tem uma coisa, eu estou atendendo uma atleta do MMA que ela acha que ela precisa dar uma diminuída no treinamento dela para ela se recuperar. Mas tem atleta que acha que se reduzir o treinamento, se sente incapaz ou acha que o treinamento não está rendendo, né? Então, essa atleta, por exemplo, ontem eu conversei com ela, conversei com o preparador físico, então a gente conseguiu estabelecer uma boa interface para conduzir cada um de nós de forma coesa, né? O processo para que ela se desenvolva como atleta sem que haja prejuízo nas lesões que ela tem, né? Ou piora, né? Digamos assim. Muito bem. Claudinho? Então, aproveitando o gancho, professor, você falou muito sobre manejo de carga, de volume, e o Fernando é um dos profissionais que eu trabalho já faz um tempo, foi meu aluno, a gente trabalha junto no Vita hoje, e ele adora falar sobre manejo de carga. Então, fale. E o que é importante, Fernando, o que eu queria saber de você, e também junto do professor Mar, é saber pelo seguinte, a gente tem um sistema de manejo de carga durante a reabilitação. Controle de carga de volume. O que hoje, Fernando, você vê na parte tecnológica, como é que vocês fazem esse manejo? Porque, exemplo, eu falo de um sistema do Arsenal, eles fazem um controle de carga pelo drop jump. Okay. Como é que você vê isso? Eu sei que você trabalhou com voleibol, conta para nós um pouco. Bom, primeiramente é um prazer estar aí com grandes nomes aí, uma referência, um paizão para mim, um grande professor, doutor também, o doutor Matheus Saito, e o professor Marcos também, que eu vi ele no Sonaf também, então grande prazer estar junto aqui, tá? O que eu vejo muito hoje é crescente, principalmente no que o professor Marcos comentou, na recuperação. A gente sabe muito que esses atletas hoje,
a parte de risco de lesão deles, a exposição é muito grande, o esporte aumentou a velocidade, o esporte aumentou a demanda em relação aos anos passados, os estudos aumentaram, mas as lesões, tem lesão que aumentou. Exemplo, no futebol, lesão isquiotibiais aumentou, mas os estudos aumentaram também. E iam ter a tendência de diminuir, né? A gente vê hoje, por exemplo, além das plataformas de força, que é super interessante também para ver o risco e eu ver quanto o paciente ou o atleta está fadigado, por exemplo, numa diminuição do salto do counter move jump test, por exemplo, dentre outros testes. O anel de sono, por exemplo. Hoje nós temos monitoramento do sono, as pesquisas elas estão direcionando muito mais a importância na recuperação também para que o atleta consiga desempenhar. Então, hoje o técnico, o fisiologista tem, beleza, o atleta dormiu como? Como foi a qualidade do sono dele? Aí pergunta, por que você não dormiu bem? Exposição à tela. A tecnologia tem um outro lado também, né? A exposição à tela dos atletas, a qualidade do sono. Então, isso também a gente sabe que durante a recuperação vai interferir. Então, tem duas vertentes, assim. A parte que vem evoluindo muito. Monitoramento do sono, eu vejo que cada vez mais a literatura vem crescendo e vem batendo nesse requisito. A avaliação pré-temporada, antigamente pensava-se em testes, como o próprio professor Marcos também comentou. Os testes, hoje nós temos análise de câmeras cinemáticas que a gente consegue avaliar muito mais, de forma muito mais criteriosa do que na análise qualitativa que a gente fazia antigamente. Ou os testes de força, meu próprio mestrado também, que é orientado pelo professor Cláudio também, pelo professor Diego Galas, a gente está fazendo, fez a parte de a validação, né? A gente vai publicar na parte do dinamômetro de tração. Então a gente sabe que o dinamômetro de tração, por exemplo, ele é uma novidade agora nesses últimos anos, em relação ao dinamômetro que já era uma novidade também antigamente nos dados que a gente utilizava. Então, assim, como que era a quantificação de força? A gente só tem um padrão isocinético, mas o isocinético não é tão acessível assim. E aí a gente tem todos os esportes hoje possuem os dinamômetros manuais. Então, outra parte de tecnologia também, algo portátil, de fácil manejo, fácil utilização. As plataformas vibratórias, da mesma forma, que também concordo muito com o professor Marcos comentou. Tem plataforma vibratória, uma forma de força, nós podemos utilizar com o que nós vamos fazer isso com os dados. Não adianta eu ter um excelente no sentido de o que eu vou atuar com o meu atleta, como que eu vou entrar com semana de carga. Se um atleta dormir mal, ele pode ter um counter move jump test o melhor do time, mas se ele dormir mal, ele vai estar mais exposto a ter lesão. Ele pode, e se ele for titular ainda numa posição, por exemplo, de muita demanda, ele vai estar exposto, mas a avaliação dele está ótima, tem a melhor tecnologia possível. Tudo bem, tem uma recuperação, tem um laser, tem um bota com laser hoje. Eu posso ter tudo isso, mas se eu não tiver, como o próprio professor comentou mesmo também, nessa fisioterapia, o básico bem feito, saber manejar, saber entender quais técnicas que eu vou utilizar, uma bomba, terapia manual, uma bomba de mobilização, e usar a tecnologia a favor, também a gente vê muito isso também, muita tecnologia também, a gente tem que ver para como que nós vamos utilizá-lo. Mas acho que eu vejo muito essa crescente assim também. Os estudos estão surgindo cada vez mais. Tem estudo de LCA colocando tecnologia na primeira semana também, colocando sensores também. Mas isso para nós mostra a importância e o controle que nós fisioterapeutas podemos apresentar, né, em relação ao controle de manejo de carga, manejo do movimento, circunstâncias que a gente consiga trabalhar durante o processo de reabilitação. Então, assim, isso mostra a importância. Porém, tem um custo. E o custo acaba sendo elevado, que acaba inviabilizando aqui no Brasil. Então, assim, eu falo porque a gente sabe quanto custa um laboratório do movimento. Então, assim, o Vita tem um laboratório, uma unidade onde faz análise de movimento. A Santa Casa conseguiu, nos últimos 2, 3 anos, ter um laboratório de análise de marcha, porque o custo é muito alto. Então, isso acaba inviabilizando. Mas, eu queria aproveitar esse gancho, então, a gente está falando que a tecnologia ela pode ser aplicada para prevenção, controle e manejo da carga. Perfeito? Mas também a tecnologia ela está sendo muito aplicada atualmente durante o processo de reabilitação. Justo. Sim. Exemplo, a gente tinha a nossa bolsa de gelo tradicional. Hoje nós temos o Game Ready como uma das tecnologias, uma das empresas, mas também existem outras empresas por trás também, com essas câmeras pneumáticas que resfriam. Mas qual que é a diferença tecnológica para o método tradicional?
A minha pergunta é: existe uma hipervalorização da tecnologia para a venda, Sim, sendo que o básico também funciona? Então, assim, eu acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter, é um cuidado que nós, da fisioterapia esportiva, acontece muito, né, professor Marco? Me sim. corrija se eu estiver errado, que todo mundo Não, quer usar a fisioterapia esportiva como meio de entrada no mercado de certo. negócios. Então, chegar lá, isso aqui é a melhor coisa do mundo, a hora que você vai na ciência é igual. Então, assim, isso que a gente quer trazer dentro da nossa formação dos nossos alunos é que o aluno entenda o que tem de tecnologia, o que não é tecnologia e qual que é a diferença para a É. tomada de decisão. Acho que isso é um grande alicerce. Concorda, professor Marco? Eu concordo. Então, você falou aí da crioterapia. Eu sou da época do saquinho com gelo, ou nós colocávamos copos de isopor no congelador e em um palito a gente fazia. Então, o gelo dessa forma, depois a gente teve uma novidade absoluta, que era o CryoCamp, e a gente passa hoje pelos dispositivos que envolvem membros com a água resfriada e pressão contínua intermitente. Tem um trabalho recente que comparou o resfriamento do tecido com vários dessas metodologias. O resultado inicial, então, a eficácia foi a mesma. A diferença é que, por exemplo, na imersão em água fria, o resfriamento ele perdurou por um tempo maior. Mas isso que você está falando é importante porque o que acontece? Por exemplo, então vamos supor que você trabalha no Vita, que é um serviço extremamente diferenciado, ou lá no Comitê Paralímpico. Mas a gente precisa pensar que tem pessoas que trabalham em clubes que não têm a menor, não tem os mecanismos que poderiam favorecer. Aí você fala, bom, então esse atleta ele não vai estar bem recuperado, então aí a gente precisa ter, digamos assim, o conhecimento para tentar usar o que nós temos, né? Como diz lá o Mário Sérgio Cortella, né? Fazer o melhor que temos, fazer o nosso melhor com o que temos, esperando condições melhores para fazermos melhor ainda. Só voltando a uma questão da tecnologia, então, por exemplo, se a gente pegar hoje um aparelho de eletroestimulação, você quer lá LCA1, LCA2, então, naquele aparelho, equipamento, vem todas as possíveis utilizações. Está tudo prontinho. Agora tem muita gente que sabe clicar lá e escolher, mas se você perguntar, você entende quais são os parâmetros? Por que tem aquele tempo de pulso? Por que tem aquela frequência? Por que o T1 é assim, o T-off é assado? Então, assim, eu acho que é muito importante você dominar, por exemplo, os princípios da eletroterapia, sabendo que naquele equipamento você pode modificar alguns parâmetros. Tem vários parâmetros que eu uso não é que eu não concorde, mas eu não quero aquele parâmetro, eu não quero um T-off tão longo, então eu preciso saber, isso vale para o laser, quer dizer, qual é a coloração da pele, enfim, a coisa não é assim. Então a tecnologia está à nossa disposição, mas a gente precisa entender os princípios que norteiam a tecnologia que nós estamos usando ali. Isso é de ordem conceitual, né? Então, outra coisa, falando em controle de carga, vai lembrar assim, a gente tem o controle de carga externo, que pode ser também objetivo, quanto que eu estou levantando de carga, qual o volume, qual a intensidade, mas e o controle da carga interna? O quanto aquela demanda imposta pela carga externa, ela tem representatividade na minha cápsula articular, no meu ligamento, o quanto que aquele tiro de, sei lá, de 100 metros, quais são as variáveis fisiológicas, quais são as variáveis bioquímicas. Então, se a gente fala de tecnologia, obviamente, se eu quero controlar demanda de toda a ordem, por exemplo, se eu faço lá uma dosagem de CK, uma dosagem, sei lá, por exemplo, de glicemia ou de outros parâmetros, cortisol. Então, a gente sabe hoje que a recuperação ela é absolutamente individualizada. Então, se a gente tem uma equipe profissional e que jogou no sábado e foi um jogo forte, intenso, campo molhado, etc., será que todos eles irão recuperar da mesma forma? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Então, eu vejo muito importante o controle da carga externa, caracterizada pelo volume, pela intensidade, pelo tempo de repouso, porque carga é um termo lato sensu, é um guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva tem um monte de coisa. E quanto de carga interna? Qual é a representatividade? Então, como foi o lactato? Por exemplo, lá no CTB, nós tínhamos um teste de 300 metros, né? Então, era anaeróbia, era glicose anaeróbia pura. E aí, era coletado o lactato antes, né, dele dar o tiro,
terminou o tiro, dava lá, pegava uma gotinha da polpa digital, do lobo da orelha, 5 e 10 minutos depois. Então, esse teste ele permitia você avaliar qual era a capacidade de remoção do ácido lático. Então, vamos supor, 2 atletas fizeram esse teste, um começou lá com 1,5 milimólio, o outro com 2. Terminou os 300 metros, um está com 3 e o outro está com 4. Pô, se o cara está com 13 e depois 1,5, significa que a capacidade de remoção do ácido lático, né, sair do músculo, entrar na circulação e ir para o fígado e virar glicose, que é o ciclo de Cori, isso eu não consigo dimensionar se eu não tiver um teste, por exemplo, de uma variável metabólica, né? Então, vale lembrar essa questão de carga externa, objetiva, e carga interna, que a gente pode ser, minimamente, a gente pode dimensionar por meio de parâmetros como frequência cardíaca, ventilatória, lactato, cortisol, CPK e etc, etc, etc. Né? Mas e a isso importância da fisiologia, né? Por exemplo. Mas é importante, viu, Marco, que durante a organização do nosso curso, o nosso aluno vai ter o conhecimento da fisiologia, Isso. do metabolismo, tanto anaeróbico, catabólico, enfim, todas as vias que vão ser trabalhadas. Certo. Vai ter a vivência nutricional para saber como é que tem isso, o aspecto psicológico também no processo de reabilitação. Perfeito. Então, o fisioterapeuta, o educador físico, o profissional da área da saúde que queira participar e entender, ele vai sair com esse conhecimento. Porque é para que ele consiga lidar com esse ambiente. Que o ambiente esportivo necessita de um profissional dessa capacidade. Certo. Que ele consiga trazer o conhecimento técnico de múltiplas áreas. E a vivência, porque o esporte vai exigir isso dele. E eu acredito muito que você, um dos pioneiros na fisioterapia esportiva, aprendeu isso literalmente no dia a dia, aprendeu isso, vamos dizer assim, na raça, né? E desenvolveu. Então, muito que nós temos hoje na fisioterapia esportiva, o Marco, como outros profissionais, trouxe isso à tona. Então, por isso que é importante escutar isso de você, né? Trazendo à tona todo esse conceito. E aproveitando da parte de tecnologia, Fernando, hoje está muito comum no aspecto do avanço do processo da fisioterapia, da reabilitação, o treino neurocognitivo. Né? Todo mundo está usando agora a gamificação. Qual é a sua opinião sobre isso? Biofeedback? Será que o profissional precisa ter esse conhecimento? Será que é um diferencial? Ou será que é uma história nova aí que vai ter uma vida curta? Bom, a gente vem lendo assim, no comum, agora no LCA, por exemplo, vem crescendo muito. Uma série na Jospit lançou uma sequência de trabalhos mostrando isso. O próprio Kevin Wilk também já postou também alguns trabalhos também, falando sobre, por exemplo, no LCA, que é muito estudado dentro da prática esportiva, né? O que nós vemos, né? Umas opiniões assim na parte com reuniões, né? Com outros fisioterapeutas também, é que tem uma tendência a ter um grande uso de forma precoce, mas será que a gente não está pulando algumas etapas num controle básico, por exemplo, de um quadríceps, antes dele conseguir fazer uma gamificação, tendo um estímulo visual, sendo que a literatura já traz para a gente que o paciente ele precisa do visual, ele exige mais após uma ruptura de ligamento cruzado anterior, por exemplo. E nós estamos tomando a atenção dele em outras áreas, na gamificação, por exemplo, na primeira, segunda semana. Não vejo algo como ruim, né? Na verdade, assim, essas tecnologias estão para somar. Mas, assim, acredito que quando nós tivermos mais estudos e resultados, porque todos os trabalhos eles colocam, olha, visa-se, objetiva-se melhor retorno ao esporte, menor recidiva, que é o nosso grande problema, né? O atleta bater e voltar no campo, que é o que a gente não quer. E aí a gente vai tentando explorar outras áreas, vai tentando buscar a gamificação para ter uma melhor resposta, um controle de resposta. A gente sabe que a ruptura do LCA acontece em milissegundos, é mais rápida do que a própria contração muscular mesmo. E aí sim tem que se
buscar essa na tentativa de aprimorar o atleta. O que eu vejo como prejudicial é muitas vezes o paciente não tem um controle básico de quadríceps e nós queremos colocar as luzes, né? Não vou falar nenhum nome de nenhuma marca assim, para nenhum conflito de interesse, mas colocar as luzes, colocar alguns treinos, enquanto ele não tem nenhum controle básico do quadríceps, por exemplo, enquanto um treino de marcha não está adequado. Não vejo problema em usar. O que eu estou observando muitas das vezes, e até a literatura tem o uso, às vezes, muito precoce e ainda com uma forma ainda, claro, né, como uma forma pioneira, né? Olha, o uso da tecnologia de forma imediata. No terceiro dia nós temos isso, associado a movimentos mais complexos também e que tiram a capacidade do atleta visual e que a gente sabe que é um retorno proprioceptivo importante para ele também. Então, acho que a gente tem que tomar um cuidado com esse uso em excesso da tecnologia e juntando esse gancho também, eu queria ver como, né, há tantos anos de fisioterapia assim, professor Marcos também, o uso da tecnologia nessa forma também, mas eu queria chamar a atenção para o controle também puxando um gancho do controle de carga, mas o controle de dado. O professor trabalha no Comitê Olímpico. Acho que antigamente era muito mais tabulado de forma muito mais manual. Hoje em dia a gente tem algumas avaliações, tem sistemas que hoje que conseguem ser, em 2 cliques, você tem a ficha completa do atleta, você tem um vermelhinho, você tem o verde, você tem o amarelo, de baixo alto risco. Isso eu vejo um ponto muito, muito positivo, no armazenamento de dados. A gente sabe, né, nós, como estudiosos da área, o que a gente mais gosta é dado para estudar, para avaliar uma prospecção para o nosso paciente, para o nosso atleta, para a gente conseguir intervir de forma melhor, né? Queria ver, assim, fazer esse jogo, como que é o uso e como foi essa transição, professor Marcos, nessa transição de não ter essa tecnologia desse armazenamento para hoje em dia a gente ter fácil acesso, nós temos conversar com outro físico, passar o dado, eu tenho o Hope Test de tanto, eu tenho o Eye Balance Test de outro, o Counter Move de outro. Como que foi essa transição para o senhor? Bom, o senhor está você olhando para o Perdão, costume. Não, imagina, é isso. Então, na verdade, ela foi de forma paulatina. Porque a gente sabe que a verdade ela é temporal. O que era uma verdade há algum tempo atrás, hoje já não mais é verdade. Mas há algum tempo atrás não se dava, não é que não se dava valor. Os paradigmas eles foram mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu sou de uma época, eu comecei a atender pacientes com lesão de cruzado anterior, ligamentoplastia, em 1988 lá. Eu tive a honra e o privilégio de trabalhar com o professor, ele era, não sei se o professor Matheus, obviamente conhece Marcos Amatuzzi, então o José Luiz Gouveia Furtado Sobrinho, ele foi fellow do Henri Deju, ele foi fellow do James Anderson, então eu tive a oportunidade de trabalhar com esse cara. Então, nós já discutíamos processos. E eu lembro que o Gouveia falava, a gente agora está na moda a propriocepção, né? Eu estou falando isso da década de 80, porque eram coisas que não eram faladas, né? Elas já existiam, mas nós não sabíamos, né? Então, foi interessante porque na medida em que a ciência foi evoluindo, as diretrizes de processo de recuperação foram evoluindo com base não só nas evidências, mas também muito na observação clínica. Eu sou de uma época que quando a pessoa operava o cruzado anterior, era 1 mês de muleta, o protocolo inicial era 1 ano. E a gente começou a perceber que aqueles pacientes que abandonavam a muleta mais precocemente, contra a ordem do médico e até da física, eles começaram a evoluir mais. Então, vai lembrar que a ciência também é importante quando ela parte de observações clínicas. Por que aquele paciente que deixou de usar a muleta está evoluindo melhor do que o que seguiu o protocolo? Então, isso foi importante e, na verdade, a gente costuma dizer o seguinte, né? A gente precisa sair de uma zona de conforto. Então, essa evolução ela foi paulatina e hoje a gente tem essa infinidade de opções, né? Me permite só fazer um comentário. Eu sou tendencioso porque eu trabalho na neuromuscular da Unifesp e lá o que a gente estuda demais, entre tantas coisas, a parte do controle neuromuscular. Então, vai lembrar assim, quando a gente fala de controle neuromuscular, ele pode ser baseado em níveis hierárquicos. Então, nós temos o nível medular, por exemplo, reflexo miotático, reflexo de inibição recíproca, e porque isso tem muito a ver com a nossa filogênese, né? É o que eles chamavam do modelo mais primitivo dos reflexos, era o arquicinético
e aí a gente evoluiu para o paleocinético e o neocinético. Então, qualquer contração muscular, ela vai ter que, obviamente, ter uma referência de algum lugar do sistema nervoso central. Então, pode ser a medula, um nível medular, pode ser automatismo, organizado pelos núcleos da base cerebelo e pelo córtex motor. Então, o que é importante a gente lembrar? Durante uma fase inicial, isso vai de encontro ao que você está falando, durante uma fase inicial, uma das coisas mais importantes é recuperar o controle motor voluntário. Então, seria um paradoxo eu colocar uma pessoa usando essa tecnologia para ativar músculos usando a medula espinal ou os próprios automatismos quando o controle voluntário não está adequado. Então, se a gente lembrar assim, eu costumo falar o seguinte, então, se eu vou atender um paciente que tem uma semana de cruzado anterior, seria um objetivo ganhar força? Sim, ganhar força, uma capacidade motora. A estratégia que eu vou usar é que vai ser diferente. Então, a gente usa muito o conceito de ganho de força por fatores neurais. Então, se aquele cara que operou cruzado, ele tem uma inibição autogênica, ele tem um derrame, ele tem cinesiofobia, ele tem fatores que inibem a capacidade de ativar essa musculatura. Então, se nós propomos intervenções de toda ordem, tem analgesia, terapia manual, devolvendo ou minimizando esses fatores inibitórios, ele vai ganhar força. Então, infelizmente, a gente vê muitos modelos de exercícios que não, vamos colocar assim, não respeitam essa hierarquização do sistema nervoso para ativar essa musculatura. Infelizmente, isso acontece demais. Então, esses modelos por exemplo, de game ou qualquer outro mecanismo baseado em feedback visual, por exemplo, a gente entende que a tomada de decisão vai ser na base do feedback visual. Mas será que aquela musculatura tem a capacidade reativa para tomar? Entendeu? Então, assim, não adiantaria eu entrar de cara com essa tecnologia. Primeiro, recupera a capacidade de ativação voluntária, usando eletroterapia para facilitar, né? Enfim, então a gente precisa entender em que momento essas intervenções ela cabem, né? Porque está cheio de mandrake por aí, infelizmente, né? E com modelos conceituais que não são, enfim, não são legais, digamos assim. Mas está usando tecnologia. Enfim. Fala, doutor Matheus. Pessoal, estou encantado aqui, maravilhado com o nível, né, da discussão, né, o nível de conhecimento. Estou aqui esforçando aí para acompanhar o raciocínio e eu vou pedir fazer um pedido para vocês, tá? Quero que vocês se comprometessem comigo de ensinar tudo isso que a gente está conversando para quem for fazer o curso, tá? Para quem quiser aprender, for fazer o curso. E uma outra solicitação que vocês ensinem para quem não é o fisioterapeuta, né, a linguagem, né, como se comunicar com vocês, como poder dar um input em relação a isso que vocês estão falando e para eles aprenderem também a entender, né, essa informação, para que possa, né, contribuir com o atendimento multidisciplinar do atleta. Que bom. Show de bola. Estou à disposição. Temos esse compromisso? Compromisso, acertado, né? Lógico. Com certeza. E isso vai ser muito bom, como nós vamos também ter outros profissionais, como psicólogos, nutricionistas, médicos, enfim, de outras áreas, educadores físicos. Então é importante a gente facilitar essa comunicação para que todos consigam participar do ambiente da reabilitação esportiva dentro de um processo de abordagem de um atleta e todo mundo entendendo os processos. Entendi, que bom. E eu fiquei muito feliz, viu, Marco? Fiquei muito feliz de você ter aceito participar da nossa live. Fernando... Eu vou inverter. Eu que estou feliz de ter sido convidado, porque para mim é um prazer, uma honra, né? Uma satisfação e, enfim, é muito legal estar com vocês aí, ter a oportunidade de estar com o Fernando, com o doutor Matheus, enfim, pessoas que... Prazer em conhecer o Fernando, o doutor Matheus eu já conheço faz algum tempo, né? A gente se vê por aí pelos congressos, né? Joia. E parabéns aí pela iniciativa de vocês, né? Você sabe que eu tenho uma memória afetiva muito boa com o Vita, né? Entendeu? De muito tempo atrás, né? Eu sou de Santos e muitos pacientes aqui, principalmente judocas, foram tratados muito bem, aí, operados. E a gente entende que o Vita é um serviço extremamente diferenciado, né? De toda a ordem, tanto na parte médica quanto
na parte da fisioterapia, sempre com bons profissionais, né? Tem pacientes que são de Santos que iniciam o processo aí, principalmente ali no Morumbi, né? Mas outro dia teve um que tratava lá, ainda tem um complexo ali perto da Consolação ali, onde eu fui lá Sim, inicialmente, sim. né? Foi legal. Em Vianópolis, onde o Claudinho e o Fernando reinam lá. E já, é mesmo? Que legal, que legal, que legal. Muito orgulho, viu, Claudinho, Marco? A gente tem todo o apoio da Versa, tem o Dr. Matheus Saito como os coordenadores do curso. Isso é muito bom para nós na fisioterapia. É uma visão que eu cresci dentro de uma instituição, posso falar isso, porque desde que eu me formei, estou conectado com o Vita, assim, muito próximo, mas e esse crescimento faz toda a diferença na minha formação. Então, assim, é médico, fisioterapeuta, sem barreira, conversa, abre o consultório, o médico está ali do nosso lado. Então, assim, a gente já foi conectado dentro desse ambiente multidisciplinar. Eu trabalho junto do educador físico, então, assim, isso faz parte do nosso conhecimento. Acho que isso faz parte porque muitos dos nossos, lá da nossa equipe médica, foram atletas também. Então, assim, acho que trouxeram esse DNA para dentro da nossa composição, olhando para o paciente. Mas, desde já, a gente agradece muito a participação de vocês. É um prazer enorme. Marco, com certeza eu vou te convidar para muito mais coisas que eu consiga, que eu acho que a gente... né, meu? A gente aprende. A gente aprende e é um orgulho muito grande para a nossa profissão da fisioterapia. Ter uma pessoa como você, assim, que os nossos alunos que te conhecem aqui é só elogios. Então, assim, fico muito grato. Tomara que a gente se encontre o mais rápido possível para trocar muitas ideias e muitos aprendizados. E o mais importante, que vocês tragam tudo que vocês sabem para os nossos alunos, porque é isso que faz a diferença com todo o carinho e dedicação que a Versa está na construção desse curso. Claudinho, Eu desejo... desculpa, professor, antes de terminar, você pode responder aqui, o Antônio Lano está perguntando como se inscrever no curso. Sim, a gente vai passar para vocês. Nós temos um link de acesso dentro da plataforma da Versa. Tem o link na bio da página da Versa no Instagram. Você clicando lá, você vai ter acesso direto às informações do curso. E qualquer informação também pode procurar tanto na página da Versa, quanto na minha pessoal também, do Dr. Matheus. A gente faz orientação de como vocês procurarem para se inscrever no curso. Que bom. E aí é só abrir assim, eu vi o professor Marcos Nassonaf e eu falei um dia, olha, um dia eu quero chegar perto aí desse cara, porque esse cara é referência há muitos anos. Vocês não assim, ficam falando isso que não, é sério, é verdade, é verdade. Não, para é sério, e aí eu olhei, eu falei para um colega meu, eu falei assim, olha, ele tava lá, e o senhor tava com outro colega também, eu falei assim, o próximo aqui não tenho para comentá-lo, mas eu falei assim, eu quero estar conversando com ele um dia, e aí surgiu essa live aí, eu fiquei super feliz. Agradecer ao Dr. Saito também, uma grande referência para a gente aqui em Indianópolis, sem dúvida nenhuma, nosso respaldo, nossa confiança aqui dentro também. E o professor Cláudio também pelo convite, grande referência para mim, pessoal e profissional. E muito, muito obrigado pela participação e sempre estou à disposição para vocês aí, viu? Muito obrigado mesmo, um prazer conhecê-lo, Marcos. Prazer foi todo meu, satisfação, né? E desejo um feliz ano novo para todos nós, muita prosperidade, muitas realizações, principalmente nesse projeto aí. A gente precisa ter um ditado que fala, né? A moeda corrente do mundo é o conhecimento, e a gente está carente de conhecimento, né? Principalmente na nossa área, né? Então eu fico feliz dessa proposta de vocês, desejo muito sucesso, realizações, e tenho certeza que vai ser brilhante aí a oportunidade da gente reduzir a nossa ignorância, né? A gente está sempre reduzindo a ignorância, né? E tem um ditado que eu falo, né? Eu não sei tudo que eu tenho que fazer, mas se eu souber o porquê de tudo que eu faço, isso tem a ver com a prática baseada em evidência, enfim, por exemplo, né? Isso a gente acaba sendo mais assertivo, né? E eu acho isso muito importante na nossa profissão, de toda a ordem, né? Conduzir o atleta à sua excelência esportiva. Vamos colocar assim, né? Tá bom. Muito obrigado, pessoal. Dr. Matheus? Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Fernando. Claudinho, parabéns pela iniciativa. Se você quiser aprender, né, como participar desse curso, né, entre em contato com a gente. Tá bom. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau, boa noite. Abraço. Tchau. Valeu, viu? Obrigado mesmo. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.